Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos no livro de Levítico e hoje nós vamos ler juntos o capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Capítulo 11 é o aguardado por muitos aí, mas vamos para o capítulo 10. O capítulo 10 ele inicia com uma passagem dramática que narra uma trágica morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, os quais, em sua juventude e entusiasmo, ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Então, o capítulo 10 é um capítulo que eu falo que ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai nos ensinar. E como ele vai nos ensinar? O capítulo 10, do verso 1 ao verso 7, ele fala sobre o fogo estranho e a morte de Nadab e Abiú. Eles ofereceram fogo estranho. Este relato ele é impactante, porque nós somos confrontados com um episódio que ressoa profundamente a narrativa bíblica e no entendimento das responsabilidades sacerdotais no contexto do tabernáculo. Você chegou até aqui nessa leitura, você já percebeu, eu venho falando isso, nós não podemos fazer do nosso jeito. Existe um padrão, existe uma orientação, e Nadab e Abiú, eles vão levar fogo estranho. O verso 1 inicia a história com um acontecimento súbito e trágico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram seus incensários e, pondo neles fogo, e sobre este incenso, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que Deus não lhes ordenara. Aqui a expressão fogo estranho, ele é muito importante. Isso refere-se a um ato de culto não autorizado e não prescrito por Deus. Ou seja, Nadab e Abiú fizeram do jeito deles, da cabeça deles. Não foi o que Deus determinou. Nós terminamos o capítulo 9 vendo a glória de Deus enchendo ali aquele lugar, porque eles fizeram do jeito de Deus, mas agora eles fazem do jeito deles. Eles levam um fogo estranho. O verso 2 relata a resposta divina. E saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. O fogo que os próprios sacerdotes haviam acendido foi usado por Deus para consumi-los. Usado por Deus. Gente, esse evento dramático, ele serve como um lembrete impressionante da santidade de Deus e da necessidade de aproximar dele com reverência e respeito. Eu quero te lembrar que Deus é imutável. Deus ele não muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Então, se eu vou me relacionar com Deus, eu preciso ter uma vida de santidade. E aí, no capítulo 10, o verso 3, o Senhor se dirige a Arão. Ele fala com o pai desses dois jovens sacerdotes. E as palavras que ecoam aqui são uma palavra de alerta para todos os sacerdotes e adoradores. Nisto me santificarei e serei glorificado perante todo o povo. Deixa eu ler o verso 3 de novo. Verso 3. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Posso te lembrar? Nós vamos estudar esse texto lá em Atos, quando Ananias e Safira vão mentir e Pedro libera uma palavra de juízo e os dois morrem. Sabe o que a Bíblia vai dizer logo em seguida? Que a igreja crescia ainda mais em números. Então a gente imagina, um fato desse, as pessoas não vão mais adorar. Não. Deus diz, eu serei glorificado nesse ato. Deus é glorificado, meus irmãos, até mesmo no momento de juízo. E aí, do verso 10 ao verso 15, nós entramos agora em orientações sobre comida santificada. Então, o capítulo 10 já vai nos preparando para o capítulo 11, que nós vamos falar sobre animais puros e impuros. Muitos estão esperando o capítulo 11. Então, no verso 10, começa com a declaração de Deus a Arão, o sumo sacerdote. Também para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Deus está reafirmando a distinção vital entre o que é santo e o que não é santo. Então nós já tivemos um exemplo dos filhos de Arão que foram mortos porque ofereceram algo que não era santo, que Deus não pediu, que Deus não orientou eles a fazerem.
E aí o verso 12 ao 13 vão abordar especificamente a proibição do consumo de vinho ou bebida forte antes de entrar no tabernáculo. Então Moisés diz a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-la sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Como no lugar santo, né? E depois ele fala assim, ó, como em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. E aí ele fala sobre o ritual, né? E aí ele vai falando. Vamos chegar no verso de número 10. Vamos ler novamente o 10. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhe deu por meio de Moisés. E aí nós temos aqui orientações muito claras. E aí o verso 14. O peito ritualmente movido é a coxa ofertada, vocês, seus filhos e suas filhas poderão comer no lugar cerimonialmente puro, entendeu? Aí ele termina o verso 15 dizendo assim, a parte B do verso 15, essa será a porção por decreto perpétuo para vocês, entendeu? Então, aí o verso 16, aqui o verso 16, né? 16 ao 20, é o trecho que agora Moisés, né, ele começa a trazer essa orientação. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssimo. Foi dado para retirar a culpa da comunidade, fazer propiação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, mas essas coisas que aconteceram comigo, será que teriam agradado o Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Aqui é o inquérito de Moisés. E o que nós temos? A resposta de Arão. O que percebemos aqui? Que você percebe que está tendo uma construção. É novo para Moisés, é novo para Arão, é novo para os filhos, entendeu? A reflexão que eu deixo aqui no verso 10, né, a lição do verso 10, é que líderes espirituais precisam ser responsáveis. Mas vamos para o capítulo 11, porque o capítulo 11, nós temos aqui o capítulo que pode ser considerado um guia singular para o que é comestível e o que deve ser evitado na dieta dos israelitas. Então aqui é o que pode. Então nós temos aqui as proibições alimentares. Gente, e isso era de grande importância para a fé e a identidade do povo de Israel, né? Então vamos ver nesse capítulo, porque esse capítulo é muito interessante. Então nós temos do verso 1 ao verso 23, do verso 1 ao verso 23, proibições alimentares. E essas proibições é um mergulho profundo na cultura e na fé dos israelitas. Essas leis que envolvem alimentação, elas podem parecer estranhas, podem parecer assim, arcaicas para os padrões modernos, mas era fundamental para a identidade do povo. A comida é uma identidade de um povo. A comida, a culinária é a identidade de um povo. Então, a importância dessas proibições alimentares vai além da simples escolha dos alimentos. O que tem por detrás disso? Ela refletia a compreensão religiosa e cultural da pureza e da santidade. Então, não é só o que pode, o que não pode comer. E quando vamos ver nesses itens, do verso 1 ao verso 8, nós temos animais terrestres impuros. Animais impuros. O texto nos diz que os animais ruminantes com casco fendido eram considerados puros, enquanto aqueles que não possuíam essas características eram considerados impuros. Isso inclui animais como boi, ovelha, a cabra, que eram considerados puros, que faziam parte da dieta deles, entendeu? A segunda subdivisão são os animais aquáticos impuros.
apresentam critérios semelhantes para peixes e criaturas aquáticas. Aquelas que tinham barbatanas e escamas eram permitidos, enquanto outros, como camarões e lagosta, eram proibidos. A terceira subdivisão, aves impuras, expande ainda mais em proibições alimentares. Aqui nós vamos aprender que as aves de rapina, aquelas que se alimentam de carniça, eram classificadas como impuras, enquanto outras aves eram permitidas para o consumo. Aí nós temos a quarta subdivisão, insetos impuros, verso 20 em diante, aborda criaturas pequenas que rastejam sobre a terra. Muitos desses insetos eram considerados impuros, exceto alguns, como por exemplo o gafanhoto, que fazia parte da alimentação de João Batista, o primo de Jesus, que vai preparar o caminho para ele. E é importante notar aqui essas proibições. E aí do verso 24 ao verso 28, nós vamos ver o quê? Que a purificação após o contato com os animais impuros. Então não era só o comer o animal impuro, mas o contato com ele poderia não me deixar impuro. Verso 29 ao 38 fala dos objetos impuros, né? Então essa terceira seção do capítulo mostra esses objetos impuros, que leva a ideia de proibição alimentares, abordando agora objetos que poderiam tornar impuros de acordo com a lei religiosa judaica. O texto começa com a adesão de pequenos animais que arrastam sobre a terra, que se mortos, tornava impuro qualquer objeto que o tocasse, né? A segunda parte mostra animais pequenos que caem mortos em potes de barro. Nesse caso os potes eram considerados impuros, né? Muito interessante aqui, né? Em resumo, Levítico 11, 29 a 38, nos apresenta as leis que regem a impureza de objetos, destacando a preocupação dos israelitas com a pureza ritual e a separação das coisas sagradas e das profanas. E ele vai terminar falando das proibições alimentares. E aí é um resumo, né? Então, esse trecho, nós encontramos uma síntese das proibições alimentares. O que nós podemos trazer para o nosso dia, para a gente terminar, para os nossos dias sobre isso, né? Porque o capítulo 11 termina com essa síntese, essa proibição do que pode, do que não pode, no que tange o alimento, né? Então, esse capítulo nos lembra a importância da atenção aos detalhes em nossas práticas religiosas e espirituais. Os israelitas, eles eram chamados a discernir cuidadosamente entre o que é puro e o que é impuro, o que é santo e o que é profano. E você vê que isso não ficava só do contexto dentro do templo, no adorar a Deus, era no seu dia a dia. No seu dia a dia é um convite. Desde a comida que eu ponho na mesa, é Deus ensinando esse povo a discernir o que é santo e o que é impuro, o que é santo, o que é profano, o que é puro, o que é impuro, né? Outra lição valiosa é a ideia de separação. Separação. Os israelitas eram chamados a se separar das práticas das nações vizinhas e manter a sua identidade. Eles eram diferentes. Pastor, hoje continua assim. Não, definição da comida em si. Porque lá em Atos capítulo 15, no primeiro concílio, Pedro e Tiago, meu irmão de Jesus, vão falar que não devemos colocar essas regras para nós cristãos. Não devemos. Mas, meus irmãos, ter essa clareza do que é santo, do que é impuro, nós precisamos ter. Nós precisamos buscar pela pureza na nossa vida. Nós devemos buscar. Então, portanto, quando eu leio Levítico 11, eu entendo isso. E para terminar aqui, o capítulo 12. Capítulo 12 é a purificação após o parto. Então, ele está falando da purificação após o parto, após a mulher dar à luz. Gente, isso aqui é muito lindo, porque mostra essa graça do gerar, né? A purificação após o parto era necessário não apenas para a saúde física da mulher, mas também para a sua reintegração na comunidade religiosa. Olha como que Deus cuida da mulher. Olha como é que Deus dá uma atenção para ela. Deus está trazendo uma lei. Porque você imagina naquele tempo, se hoje muitas mulheres não são respeitadas, imagina naquele tempo. Então há uma lei, há um tempo da purificação,
Isso o verso 3 vai nos mostrar, né? Então nós somos levados a compreender a duração do período da purificação após um parto. Isso é importantíssimo, tanto para a mulher, para aquela sociedade, né? E para a gente terminar o capítulo 12, nós vamos ter a oferta da purificação. Então, a oferta que era oferecida para essa purificação. E qual é a reflexão do capítulo 12 para os nossos dias? Em primeiro lugar, capítulo 12 lembra a importância das tradições e rituais em nossa jornada espiritual, nossa jornada cultural, né? Então, além disso, esse capítulo faz refletir sobre a importância da igualdade de gênero. Embora a duração da purificação fosse diferente, com base no sexo do bebê, a igualdade estava presente no ato de apresentar a oferta perante Deus. Outra reflexão é a ideia de que a vida é repleta de momentos de transição e transformação. E isso é visto no capítulo 12 com muita clareza. Deus abençoe sua vida. Chegamos ao final de mais 3 capítulos. E se Deus permitir, eu vou estar aqui amanhã com mais 3 capítulos de Levítico para te ajudar a entender a Bíblia. Vamos juntos, nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. Deus te abençoe.